Bíblia, gostaria que você abrisse no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timóteo. Você que achou, coloque a Bíblia sobre o seu coração. Nós vamos pedir para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Amém. Presta atenção. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. E por isso, meu Deus, que aqui viemos, Senhor, deixamos o nosso cansaço de lado. Meu Deus, muitos aqui, meu Deus, estudaram, trabalharam. E nós deixamos, Senhor, de lado, meu Deus, o nosso cansaço físico para vir aqui, meu Deus, ouvir a Tua voz, sacrificar o nosso corpo vivo, meu Deus, no Teu altar, porque o Senhor é o Rei da nossa vida. Então, Senhor, eu te peço, fala conosco, meu Deus, nesta noite, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender, Senhor, segundo a Tua palavra, para que a nossa vida, de fato e verdade, possa estar no centro da Tua vontade. Paizinho amado e querido, cuida de tudo, Senhor, e repreende tudo aquilo que quer impedir o Teu trabalhar. Repreende, Senhor, os pensamentos lá de fora, que vai querer fazer com que essa pessoa, ela perca a conexão com a Tua palavra, porque o diabo, ele sabe que se essa pessoa ouvir a Tua palavra hoje e abrir o coração, ela vai sair daqui transformada pelo Teu poder. Então, meu Deus, repreende todo o mal e que Teu povo tenha força, meu Deus, para ouvir a Tua voz e agir conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém. Está todo mundo me ouvindo aí no fundo também? Vocês sabem o que é isso? Uma caixa. Só que aqui dentro tem uma coisa. Quem aqui já brincou de... O pessoal já está levantando a mão, ainda nem começou. Já levantou a mão. Quem aqui já brincou, quando era criança, já brincou de batata quente? Quem já? Como é que é batata quente? Vai passando, cantando batata quente. Quando falou... Queimou? Aí a pessoa perdeu, né? Nós vamos fazer isso de outra forma. Nós vamos fazer isso não com a batata. Faremos isso com essa caixa. E hoje nós vamos entender que tudo na nossa vida existe consequência. E aquele que cair com a caixa vai ter que arcar com as consequências que está escrito aqui dentro. Ixi. Vamos lá? Vamos lá? Por isso que eu coloquei para ser aqui mais próximo. Eu preciso que vocês venham mais para cá. Faz uma batata quente aqui, porque senão vai. Isso. Vem, William Chá. eita, nós! Olha, eu vou fazer meia batata quente, porque desse jeito não dá. Mas a batata quente desse lado aqui só. Quando chegar na tua mão, você vai passando por trás. O dali tem que pegar e passar pro outro. Fechou? Pegou? Pronto, então vamos fazer assim, ó. Tudo bem, aí dá. Faz isso daqui, você passa por Davi, vem pra ele pra ele, pra ela, pra ela. Fechou? Fechou fechadinho? Atenção, hein? Vá. Mas tanto tempo que eu era criança que eu nem lembro mais da brincadeira. Vou virar de costas, hein?
Já leu aí? Vai guardar segredo ou vai mostrar para todo mundo? Deixa ela ser palavra. Então vai, mostra para todo mundo aí. O que aconteceu aí? Vamos lá. Ai, 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 ai. Oxe, peraí, agora eu não entendi nada. Agora eu vou segurar a caixa. Agora eu não entendi nada. Não parecia ser algo ruim, sim ou não? Sim. Quem achou que era algo ruim? Parecia algo ruim, né? Você percebeu aqui o que aconteceu? Antes mesmo de você abrir a caixa, vocês já estavam tremendo. Estava todo mundo morrendo de medo. O coração acelerou. Quase saiu pela boca. Tá todo mundo ali. Vai. Some isso daí aqui na minha frente. Não quero nem ver. Ninguém sabia o que tinha dentro. Mas as pessoas já, eu não quero nem ver o que tem aí dentro. A sua mente já criou um cenário ruim. Os adolescentes que entram nas minhas pregações, principalmente, né? Porque outro dia eu, né? Deixa aqui. Então, todo mundo criou um cenário ruim. Mas aí no final, não era nada daquilo. Olha o que aconteceu. A nossa mente, como a nossa mente, ela trabalha. Muitas vezes é assim na nossa vida. O medo nem sempre vem de uma realidade. Às vezes o medo, ele vem de uma realidade que não existe, que aconteceu dentro do quê? Da nossa mente. Aconteceu aqui dentro, gente. Todo mundo aqui criou um cenário ruim. E você ficou com medo de ganhar uma deliciosa, saborosa. Vou te dar essa caixa. Vai ganhar essa caixa. O próximo culto vem buscar a caixa. Você perdeu algo que? Bom. Quem não tem um chocolatinho maravilhoso, você perdeu porque você ficou com medo. Porque você criou uma mentira na sua cabeça. E você ficou com medo. Você não quis nem saber o que tinha dentro da caixa. Agora vamos pensar. O que a Bíblia fala sobre o medo? Eu pedi para você abrir aí em Timóteo. E olha o que a Bíblia diz. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu já gostei dessa versão, porque essa versão é a versão que já fala ali, no lugar do medo, a nossa vida ela tem o poder, o amor, o equilíbrio. É assim que Deus nos criou. Deus nos criou com esta porção. Deus não te criou com medo, Ele te criou com esta porção de poder, de amor e de equilíbrio. Então a sua vida, conforme nós acabamos de louvar, você falou o quê? Tenho em minhas mãos poder. Eu não sei você, mas quando eu louvo esse louvor, eu imagino minha mão ser ungida e recebendo assim, ó, as bênçãos do Senhor. Porque essa é a porção que Deus nos deu. A porção do poder. A porção do amor. A porção do equilíbrio. Poder, amor, equilíbrio. Mas qualquer coisinha te desequilibra. Uma caixa de bombom, que é algo bom, mas que você não sabia o que era, te desequilibrou. Vai, eu quero ver isso aqui. Olha o medo de vencer. E olha que o medo
Paulo, que falou aqui a Timóteo, olha o que Paulo fala a Romanos, lá no 8:11. Diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vos habita. Paulo está falando aqui uma coisa, o que significa? Presta atenção no início dessa palavra. O que significa isso? O mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus, habita em nós. Olha só que coisa. E aí a gente fica com medo de bobeira. A gente pauta a nossa vida. É claro que isso que a gente passou aqui foi somente um exemplo, mas é um exemplo para você pensar na sua vida. A gente fica com medo de bobeira. Deus tem um chamado na sua vida, você tem medo de se lançar. Deus tem uma grande bênção para você, você tem medo de se empenhar para acreditar. Você tem medo. Você tem medo de abandonar o mundo. Para quem ainda não tomou a decisão, você tem medo do que você vai perder lá fora. O medo fica ali, ó, te dominando, mas a promessa do Senhor é de que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou ao Senhor Jesus, esse mesmo Espírito está em nós, está em você. Se está em você, o que é difícil para você? Nada é difícil para você. Eu não estou falando de um Espírito qualquer, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o poder de Deus em ação. Fala para as pessoas falar, o Espírito Santo. O Espírito Santo É o poder de Deus. é o poder de Deus Em ação. Em ação. Porque é o Espírito Santo que nos move. Você entende? Esse Espírito que habita em nós é que nos move a viver na fé, a fazer o que precisa ser feito. Mas então, se existe a promessa de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, por que tem pessoas que ainda são impedidas de vencer, de ser da fé? Por quê? Sabe o que essas pessoas fazem? Elas entregam a mente delas para o inimigo. Vou dar um exemplo. Vem cá. Vendo aqui? Vem cá. O que está acontecendo aqui? Hã? Como eu estou manipulando? Eu nem toquei no corpo dela. A cabeça dela. Quando eu estou aqui, levando a cabeça dela para lá, para cá, o corpo vai junto. O diabo precisa tocar em você? Ele só precisa dominar o quê? A sua mente. Obrigada, Lídia. Ele só precisa dominar a sua mente. Se ele dominar a sua mente, a sua vida inteira está dominada. Não precisa de mais nada. Uma vez, uma pessoa falou assim, mas nossa, eu vi uma pessoa que era de fé. Essa pessoa virou a cabeça e hoje faz coisas terríveis. Como pode? Simples. Essa pessoa deixou o diabo dominar os seus pensamentos. Aí o diabo cria a realidade. Quando o diabo atua na mente da pessoa, você cria uma realidade que não é a verdadeira. Igual vocês criaram a realidade de que era algo ruim. Todo mundo ficou morrendo de medo sem ver de fato. O diabo
Ele cria essa realidade. E aí ele muda a mente das pessoas, ele muda. O diabo não precisa fazer muita coisa. Se você parar para pensar, ele só precisa plantar uma ideia na sua mente errada, que pode ser o medo, que pode ser a vontade de pecar, uma dúvida, a mentira. Ele mente, ele é o pai da mentira. Ele planta na sua cabeça que os jovens lá de fora são mais felizes do que você que está aqui na fé. Olha só, vocês estão aqui. Você escolheu, o Igor escolheu. Olha que legal, que bênção. O Igor escolheu. Numa quinta-feira à noite, você foi para a escola, teve aula, estudou. Mas ele escolheu, ao invés dele ficar na casa dele, ao invés dele ficar jogando bola, ao invés dele ficar empinando pipa, fazendo outras coisas, N coisas, dormir que ele poderia fazer. Ele escolheu estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Você compreende o valor que isso tem? Isso é um valor maravilhoso. Mas aí o que o diabo vai querer fazer com o Igor? O diabo vai querer criar uma realidade diferente da realidade verdadeira. A realidade verdadeira é que ele é uma bênção, que ele está aqui na igreja, que ele está aprendendo a fé, não é isso? Não é maravilhosa a realidade verdadeira? Mas olha a realidade que Satanás quer criar na cabeça dele. Quer que, olha ali, ó, aqueles meninos não vão para a igreja, mas eles podem ficar com aquelas meninas. Ó, aqueles meninos não vão para a igreja, foram lá jogar bola no horário do culto. E você aí, perdendo tempo, indo para a igreja, para ficar lá sentado, ouvindo a mensagem, orando. O diabo vai criar, sempre, ele vai tentar criar na nossa mente uma realidade diferente da real. Ele vai criar a realidade do mundo é top, é maravilhoso. E que ser da fé é o quê? Chato. Ah, é chato, é sem graça. E é mentira. Ele vai pôr uma dúvida. Será que você fez certo de decidir se batizar? Será que você fez certo de abrir mão de tudo que você tinha conseguido lá fora para estar aqui fazendo a vontade de Deus, que é essa? O diabo vai tentar jogar dúvida, vai usar os filhos dele para lançar dúvida no seu coração, na sua mente, que ele só precisa controlar a sua mente. Se ele controla a sua mente, ele controla as suas decisões. Consegue entender isso? Se ele controla a sua mente, ele controla os seus caminhos. Você viu o que eu fiz com ela? Eu fui para lá e para cá. Eu precisei encostar nos pés dela, mas eu controlei os caminhos dela só tendo acesso à cabeça. Eu precisei encostar nas mãos dela para fazer alguma coisa? Não, eu guiei ela somente pela mente, somente pela cabeça. Se o diabo controla a sua mente, ele vai controlar a sua vida toda e vai te afastar do propósito de Deus. Por isso você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar o diabo controlar a sua mente. E aí vem uma questão. Eu vou revelar para vocês. Sabe o que eu fiz com a caixa? Vocês ficaram com medo, né? Mas vocês ficaram com medo porque eu dei a entender que o quê? Eu tinha um problema na caixa. É aí que vocês não tinham pegado. Foi sutil. Eu dei a entender que o que tinha aqui era algo ruim. E assim como eu te apresentei essa caixa no exemplo, só pelo exemplo,
É assim que o diabo apresenta Deus para você. Ó, Deus viver na fé, esquece. É assim que o diabo apresenta. Ele apresenta que viver na fé é algo terrível. Que ser de Deus é algo que? Ruim. Aí é difícil resistir. Aí é chato. Aí é cheio de regras. Porque a palavra de Deus são mandamentos. São regras. E essas regras existem porque Deus te ama demais. Se Deus não te amasse, nem ia existir regra. Sem regra, para quando não tem amor. A regra existe no amor. Deus fala para você não fazer tal coisa porque Ele sabe que aquilo vai te ferir, vai te fazer mal, Ele te ama. Por isso Ele coloca a regra: não faça aquilo, não toque naquilo. Mas o diabo ele tenta reverter toda a bondade de Deus e tenta te assustar antes de você experimentar Deus. Quando eu digo experimentar Deus, não é só vir para a igreja, mas é se lançar para Deus, de fato, uma experiência com Ele, sentir a presença dEle. Isso é o mais importante. E se você fizer isso, nada te segura, porque quando você vive com Deus de verdade, nós temos aqui pessoas que já entregaram seu coração para Jesus e não trocam por nada, essas pessoas podem falar: nada lá fora chega aos pés do amor do Senhor. Quando você vive com Deus e você descobre o que é a vida com Deus, que é alegria, é propósito, é bênção, sabe, é vida, e vida em abundância, você não quer mais nada desse mundo, não. Você consegue entender? As pessoas, elas fogem da realidade por medo da forma como o mundo apresenta a Deus, da forma como o mundo apresenta. O diabo quer criar uma realidade que não existe sobre Deus. Foi assim que ele fez com Eva. Foi assim que ele fez com Eva. Você lembra? Criar, mas por quê? O diabo sempre vai querer sugestionar que Deus está errado, que é ruim viver com Deus. O diabo ele tem esse jeitinho. E é assim que ele faz com que as pessoas saem da fé e destroem a vida delas. Aí você olha uma pessoa fazendo um monte de besteira, andando num caminho super errado, já não precisa fazer muito. Ele só precisou atuar na mente da pessoa. Eu estava conversando com uma adolescente sobre uma adolescente da escola. E essa adolescente da escola confessou que a vida, mandou mensagem falando, né? Olha, minha vida está terrível. E essa adolescente de fé ficou morrendo de dor ali, né? Falou: minha vida está terrível, eu sinto que eu não sei porque eu existo. Falou um monte de coisa, assim, ó. A confissão, sabe aquele colega que na escola ri, todo mundo fala: como ele é feliz? Mas todo mundo sabe que é a pessoa mais triste de todas, aquele que é muito cheio de alegria, quer chamar atenção, faz uma coisa, é o mais triste, né? Foi a confissão de tristeza da pessoa. Mas aí quando a pessoa, quando a adolescente de fé foi evangelizar, a resposta foi assim: não, mas minha vida está boa. É que eu não gosto muito de igreja. Você acha que isso surgiu na cabeça dela por quê? Essa jovem está sendo dominada pelo diabo. Essa jovem está sendo dominada. O diabo entrou na mente dessa jovem, que confessou uma vida de destruição, era quase uma suicida.
Mas no momento que ela foi evangelizada de que existia uma saída, e essa saída é Deus, era vir para a igreja, buscar Deus, essa pessoa fala, não. Olha como as coisas acontecem. O diabo domina a mente da pessoa e cria essa realidade que é ruim. É ruim. Quer dizer, essa pessoa vai pastar muito ainda até ela entender que ela precisa de Deus. E aí quando ela entender, ela vai ter um arrependimento. Por que é que eu não ouvi a Deus antes? Porque se permitiu ser manipulado pelo diabo. Hoje, gente, a gente está aqui e vocês também têm as suas escolhas. Todo mundo aqui tem as suas escolhas. Vou dar duas, para não ficar difícil. Duas escolhas. Amém, pessoal? Ou você vai continuar acreditando no diabo, no medo que a tua mente criou de se entregar para Deus, no medo de se lançar nas dúvidas que o diabo está colocando na sua mente, ou você vai acreditar nisso, na mentira que o diabo contou sobre a sua força, sobre o seu propósito, ou você vai confiar no que Deus falou sobre você. Porque Deus usou ali a boca do apóstolo Paulo para falar conosco. Lá ele falava com os romanos, mas hoje está sendo falado para a igreja primitiva. O mesmo Espírito do Senhor, que ressuscitou o Senhor Jesus, está em nós. Se você ficar na fé, um dia você vai ser ressuscitado com Ele. Nós teremos na glória corpos novos. Existe uma promessa sobre a nossa vida de vitória. Mas o diabo quer te roubar de tudo isso. O diabo quer te roubar. O diabo quer roubar. E se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar da sua mente, alguém vai cuidar do seu lugar. Sabia? Alguém. Se você não cuidar da sua mente, alguém vai cuidar do seu lugar. Vai ser o diabo, mas através de alguém. Um familiar, um colega da escola, um amigo que vai te levar para um caminho errado, vai colocar a abobrinha aí na sua mente. E isso vai definir o rumo da sua vida. Então você precisa decidir quem é que... Não, a vida é minha, Deus me deu um livre-arbítrio. A vida é minha e eu entrego para quem eu quiser. Eu vou entregar para quem? Para Deus. Deus que me guia. Eu não vou deixar o diabo mais me manipular. Você tem que definir. Você tem que deixar claro na sua mente. Você tem que deixar claro para o diabo: diabo, você não vai ter a direção da minha vida. O Senhor Jesus saiu lá do céu, veio aqui, morreu por mim, me libertou de você. Eu só vou ser prisioneiro se eu decidir. Então eu gostei de ser prisioneiro, vou voltar. É o que as pessoas fazem. Elas voltam a ser prisioneiras. Elas vêm para a igreja porque elas são felizes lá fora. O diabo coloca a realidade de que elas eram felizes lá. Quando elas dão brecha para o diabo coloca o esquecimento de que elas só vieram para a igreja porque a vida delas está horríveis. Mas elas esquecem, como se a vida delas lá no mundo fosse algo maravilhoso. E aí elas querem voltar para o mundo. Aí chega lá fora, chora. É assim que as pessoas, elas se destroem. Sabe que eu vi uma menina no Instagram? E essa menina, ela falava tão bonito de Jesus. Bonito de Jesus. Falava tão bonito. Aí eu fui no perfil dela. E aí eu fiquei triste. Por que eu fiquei triste? Porque eu falei assim, puxa vida. Ela fala tão bonito de Deus, e
se ela continuar com as mesmas atitudes que ela tem, ela nunca vai conseguir ver pessoalmente esse Deus que ela tanto fala. Porque a vida dela, toda bagunçada. Toda bagunçada. Com músicas que não agradam o Senhor, com roupas que expõem o corpo dela, com coisas que agradam essa geração, os jovens dessa geração. Mas Jesus estava tão bonito na boca dela, lindo. E isso é triste. Isso é triste. Porque o falar bonito sobre Jesus não garante que eu vou estar no céu. O que garante que eu vou estar no céu é se eu aceitei a libertação que o Senhor Jesus me deu, a remissão dos meus pecados e decidi nascer de novo. Vocês lembram de Nicodemos? Quem lembra de Nicodemos? Nicodemos queria saber o que a gente faz. Aí quando Jesus fala que era necessário o quê? Nascer de... Ele até leva literalmente ali, né? Mas como que eu vou nascer de novo? Já sou um homem velho? Vou morrer? Não entendi. Como assim? Eu sendo um homem velho, eu vou morrer e vou nascer de novo. Mas esse é o segredo. Não adianta Jesus estar bonito na sua boca e não ter um batismo verdadeiro. Tem gente que... E aí? Vai tomar decisão? Ah, eu estou esperando o momento certo. O momento certo foi ontem. Você está atrasado já. Fala para o seu celular. Está atrasado já. Foi ontem. Foi ontem. Porque Jesus já morreu por mais de 2.000 anos. Está muito atrasado. Você está esperando o momento certo. Ou pior, tem gente que toma a decisão, mas é um banho. Porque o que acontece aqui é um banho. É um símbolo. Mas a real é no dia a dia. O batismo aqui no seu coração vai ser quando você lá fora tiver a chance de pecar, tiver a chance de se perder, tiver a chance de se corromper, tiver a chance de ter o caráter do diabo, e você falar assim, eu não tenho mais esse caráter. Ele morreu. Aí você fez virar realidade. Aí não foi só um banho. Aí teve propósito em você. O batismo é a decisão. Se você não é batizado, como você quer ser cheio do Espírito Santo? Você vê os jovens, eu fui batizado com o Espírito Santo, vai num show, às vezes um show de cantor, aí chega todo mundo, fui batizado com o Espírito Santo, nem conhece, nem nasceu de novo, está movido na emoção. Precisa ser verdadeiro o negócio, tem que ser real. Não tem tempo para brincar. Não tem tempo para brincar. Jesus está voltando. As coisas que estão acontecendo são absurdas. E se você não compreender que Jesus está voltando, para você lutar contra essas coisas absurdas e saber que você não pertence a essa terra, o que vai ser? O que é absurdo hoje pode se tornar para você normal amanhã. Sabia? O que é absurdo hoje, se você não vigiar sua mente, o que você assiste, o que você vê, com quem você fala, o que é um absurdo, nossa, é um absurdo aquela pessoa fazer tal coisa, é um absurdo as pessoas fazerem isso, é um absurdo. Aquilo que é um absurdo vai ser algo que você vai fazer com normalidade amanhã, se você não tiver ligado em Deus. Onde é o risco de uma pessoa se desligar de Deus e deixar o diabo atuar na mente? Quando o diabo atua na mente, a pessoa perdeu tudo, ela perdeu tudo. O diabo
olhos parecem certos, parece correto, olha só, um bom caminho, mas que o fim deles leva à perdição. Olha só, um dia eu fiz uma escolha, você tem que fazer a sua escolha, a gente vai ter que fazer escolha. É escolha, é decisão. Parar de ter medo de se lançar para a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, mas o mundo quer vender para você como, é uma prisão ser de Deus. Quem é de Deus não pode fumar, né? Graças a Deus. Deu graças a Deus por isso. Glória a Deus. O mundo quer vender para você. Credo, quem é de Deus nem pode beber. Deu graças a Deus. Graças a Deus. Quem é de Deus nem pode trair. Graças a Deus. Entende? Você entende? É bom, cadê? É bom, ó. É bom. Mas o mundo te vende como sendo algo ruim. Aí você passa para o próximo. Você passa a sua bênção. Você passa a sua chance. Você passa o seu chamado. Você vai passando. Porque você acredita mais no mundo do que na palavra de Deus. Você acredita mais nos amigos da escola do que na Bíblia. Você acredita mais no que as redes sociais mostram do que a vontade do Pai. Está na hora de decidir. Está na hora de decidir. A gente pode ser como o Senhor Jesus. Ter a santidade dele. Porque o Espírito dele habita em nós. Então o que é difícil para a gente? A gente vence. Que problema, que dificuldade? A gente vence o que for. Porque a gente está com o Senhor. Você vai ter que sair daqui entendendo. O diabo não precisa tocar em toda a sua vida. Ele só precisa te convencer. Se ele te convencer, se ele convencer a sua mente de que você não precisa de Deus. E eu acompanho um rapaz que ele está num curso de faculdade, ele grava as aulas para mostrar o que acontece nessas universidades por aí, que era para estar, né? As universidades, existe, né? Para que possa treinar pessoas, futuros médicos, advogados, treinamento de pessoas, né? Que vão cuidar. Mas não, hoje está virando um poço de política. E eu vi um professor falando sobre a Bíblia. E batendo de frente com a Bíblia, batendo de frente. E aí o rapaz, ele filmou. Ele falando, olha, a Bíblia foi criada para manipular as pessoas. Contando a realidade que o diabo contou para ele. Só que olha o perigo. O diabo estava atuando na mente dele, daquele professor. Só que aquele professor estava dando aula para 100 alunos. Olha o perigo. E aquele professor falando, né, contra os princípios cristãos, era professor de esquerda, e aí contra os princípios de Deus, falando, indo contra a gente e contra a Bíblia. E ele foi lá e fez questão de gravar, eu vou até colocar no grupo da igreja, como que as pessoas elas fazem, elas manipulam. O diabo, ele manipula. Ele manipula dizendo que quem manipula é Deus. Mas se Deus fosse um manipulador, ele ia te dar o livre-arbítrio? Entende que não tem lógica? O único que teria o poder da sua vida total, abriu mão desse poder, entregando para você o direito de escolha. Você pode escolher se você quer servir a Deus ou não. Mas as pessoas falam que quem manipula é
Deus e não é o diabo? Será que o diabo já está enganando atualmente, colocando dúvida? Porque é através dessas coisas que o diabo entra. Da mesma forma como na música inicial a gente falou ali, fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. E essa canção, ela fala, né? Sei que me falas através do meu irmão. Não fala? Porque quando você está na fé, com pessoas de fé, as pessoas são usadas por Deus para te abençoar, para te exortar, para te ensinar. Mas você acha que o diabo não usa os dele? O diabo vai usar os dele. O diabo vai usar o filho dele para falar com você. Plantando a dúvida, plantando a tristeza, plantando a depressão, plantando arrependimento das suas decisões. O diabo quer que você se arrependa de estar na fé. Da mesma forma como a gente é usado por Deus para abençoar os nossos irmãos, o diabo existe um exército. Existe um exército, ele usa os dele, que são manipulados por ele. E aí esses falam, e aí entra uma dúvida. Quer dizer, o que eu enxerguei? Um professor manipulado, e esse professor passando a informação e manipulando todos os outros. Olha só. Bom, esse rapaz que filma é um rapaz de Deus, ele é evangélico, é um rapaz de fé. E ele é perseguido, tentaram até bater nele esses dias. Ele postou, ele é perseguido, ele é chifrado, porque ninguém gosta. Porque fala que ele não é contra o direito de expressão das pessoas, mas é ele quem é perseguido. Então, olha como o diabo reverte. Cuidado, porque o diabo sempre vai querer reverter na tua cabeça. Colocar Deus como mal, colocar o mundo como bom, e tudo isso é mentira. Se você não vai basear a sua vida na mentira do diabo, mas vai basear a sua vida na verdade que liberta, que é a palavra de Deus, fique no seu lugar de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento. E nós vamos pedir. Vamos pedir para Deus enviar o Espírito dele para a nossa vida. Vamos pedir para Deus, você que ainda não se arrependeu, se arrependa antes. Tome a decisão do batismo. Ó, eu nem sairia da igreja sem tomar a decisão do batismo se você vai batizar. Eu nem sairia dessa porta para fora. Opa, vou deixar o diabo me manipular? Não vou. O dia que o pastor falou assim, ó, quem quer se batizar, eu não tinha roupa adequada, eu não tinha roupa de banho, então foi na hora. Eu falei, eu não vou sair daqui sem tomar essa decisão. Você tem que tomar essa decisão. Tome essa decisão. Tome a decisão de se entregar ao Senhor. Para de ter medo de viver os propósitos de Deus e passar para o próximo.